Vou tentar aqui. No momento que eu fui nesse círculo, eu tinha acabado de descobrir meu diagnóstico de autismo e TDAH. Depressão e ansiedade a gente já sabia. Vou fazer um vídeo à parte sobre o meu diagnóstico. Ainda tá num período meio de entender o que acontece comigo, com minha mente, meu cérebro. E questões burocráticas também, tá meio caótico, então vou esperar as coisas estarem mais estáveis para fazer um vídeo. E eu tava nesse momento muito recente, coisa de tipo uma semana, 2 semanas depois de descobrir. Eu tinha ficado um tempo afastada de casa para fazer os exames e tal. E eu demoro um tempo para me reestruturar, pra minha cabeça entender onde eu tô. Voltei pra rotina, qual é a minha rotina mesmo, eu fico meio desestabilizada. Então eu ainda estava nesse momento, quando eu fui pro círculo de Sagrado Feminino. Eu já estava um tempo com saudade de me reunir com mulheres, trazer essa energia do feminino, essa roda de cura. E apesar de eu estar nesse momento desafiador, para o meu ser era muito importante não perder essa oportunidade. Eu estou um tempo já longe do meu trabalho convencional, então eu estava praticamente ermitando dentro de casa, contato mais com meu parceiro. Isso, por um lado, é confortável para mim, mas eu acabo me acostumando a não ter contato com outras pessoas. E todo contato inicial vai ser sempre bem caótico, muita ansiedade, pânico, aquela sensação de fuga iminente e muitas pessoas, dá um bug no meu cérebro. E isso foi, sempre dá, né? Mas eu fui desacostumando mais ainda, então eu tava nesse processo aí também. Mais um desafio aí. Esse círculo do Sagrado Feminino que eu fui, ele se chama Círculo Alquímico. Ele foi oferecido pelas facilitadoras Mariana Ferreira e Luciana Portela. Eu vou botar o link do Instagram delas aqui na descrição do vídeo, que aí vocês podem entrar, ver como é que é o trabalho delas e tal, se conectar. Esse círculo está seguindo a roda do ano do Hemisfério Sul. Então, ela está fazendo a passagem de estação, é um encontro do círculo. E a cada passagem, os encontros vão ter essa funcionalidade, essa função de trazer o simbolismo das estações, o que acontece fora, que também é o que acontece dentro. O encontro que eu filmei foi o primeiro, estava celebrando Lamas, e é a primeira colheita do ano. Lamas faz parte dos sabás, que compõem a roda do ano pagã e celta. E ele simboliza o período em que o Deus Sol começa a perder sua vitalidade, enquanto os primeiros grãos e frutas são colhidas por todos nós. Então, elas trouxeram isso, teve ritual do pão também, em que a gente colocava ali, descarregava ali no pão nossas intenções e depois a gente transmutava no fogo, que foi bem forte. E essas coisas nos conectam cada vez mais com o natural, com o nosso orgânico. E como está acontecendo no externo, né? O sol está começando a definhar, vamos colher nossos grãos, que o inverno vai vir chegando. E aí a gente faz essa investigação interna do que a gente não quer mais, do que a gente colheu das estações passadas, o que a gente quer para um novo ciclo. É meio que integrando nossa vida interna à vida externa que flui, que existe. Os círculos de Sagrado Feminino, eles geralmente reúnem mulheres que querem sair desse lugar da repressão do feminino, dessas mágoas internas que são passadas de geração em geração, esses atributos que o feminino ganha nessa sociedade, e elas querem transmutar isso, elas querem se conectar com o orgânico delas, elas querem se livrar de toda a culpa que foi colocada no feminino, querem transformação, encerramento de ciclo e
uma nova forma de viver, mais conectadas com elas mesmas, e é isso que essas reuniões, esses círculos trazem. Esses círculos sempre trazem então, já que está sintonizado cada vez mais com o orgânico, com o natural, com o interno, traz sempre essa questão do xamanismo e do paganismo, que são o que traz essa conexão, né, com a terra. Então, traz essas sabedorias assim, ancestrais, que ajuda a gente a se ancorar aqui, a se firmar aqui, a firmar nas suas raízes e transmutar essas coisas. Com isso, a imersão do círculo durou o dia todo, sem se atentar a um relógio, só fluindo, né? Com intuir, tinha uma programação, mas se as mulheres precisam falar, vai dar oportunidade a todas falarem. Se é necessário mais tempo, num ritual é dado mais tempo. Se há prática de yoga, não tem, sabe, esse reloginho, ó, de tal hora, a gente faz isso, tal hora. Elas criam um cronograma, mas deixa com um fluir interno também, com a intuição e com a partilha de cada ser que está ali. Essas pequenas coisinhas, elas já mostram como é diferente o que fizeram com o feminino, o que é o feminino, né? Tem esse intuir, esse apreciar o momento, em vez de correr, sempre agir, tem o expansivo de diminuir, alongar, diminuir a frequência rápida, né? Alongar, deixar sentir. Acho que tem muito isso, o sentir, além de produzir. É claro que intuição, o sentir e agir são necessários na vida de qualquer um, mas a gente está muito no excesso, a gente está num excesso de agir e empurrando para baixo o sentir, o não racionalizar tanto, o mais intuir, o se conectar com o inconsciente. A gente está jogando isso pro lado. Então elas vêm trazer isso, o feminino vem trazer isso. E só de estar reunida com essas pessoas que estão à procura da mesma coisa, querendo a mesma coisa, né, com o mesmo foco, já traz um acalento no meu coração. Estar reunida com pessoas afins. Isso é difícil para algumas pessoas que estão indo como se estivessem indo contra a corrente, né? Como se estivesse indo contra o que a sociedade está falando. Você tem que fazer isso, isso, isso. E você sente lá dentro, aliás, você não consegue fazer isso, isso, isso. É contra-intuitivo para você, contra-natural para você. Então, quando você se força a ir para esse lugar, que você tem que fazer isso, 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 gera muitos traumas, gera muitas feridas, gera doenças. Então, quando você se liga nesse caminho, que parece que flui por outro lado, é difícil arranjar pessoas que estão indo para esse lugar. E quando você encontra também, é ser humano, né? Então, ser humano tá sempre errando e acertando. Então, sempre vai ter o ego humano em qualquer situação, né? Mas por isso que eu também não vou em qualquer círculo. Eu tenho que sentir que são pessoas que eu posso confiar, pessoas que estão realmente querendo essa transmutação interna, como eu quero, como eu anseio, sempre por melhorar ética e moralmente. Então, esse círculo eu senti que era de muita confiança, com pessoas facilitando que eu confio, que eu sinto não só afinidade, mas uma verdade muito grande e uma vivência delas mesmas muito grande. É muito importante você não só falar, mas você vivenciar aquilo que você está falando, aquilo que você traz, essa prática que você traz para pessoas, né? Isso também é muito difícil, encontrar essas pessoas, então foi um acalento para o meu coração. Mas como eu estava nesse momento de recém-descoberta do que acontece comigo, com o meu mental, de como eu funciono, eu ainda estava assim desnorteada. Então coisas como o calor me incomodavam, mosquitos me incomodavam, quando parava e socializava me incomodava, ficar um dia todo me incomodava. Então meio que foi uma luta
do meu interno contra o meu externo, do meu espírito contra o meu físico. Eu tava ali nessa batalha, em erupção interna, essa sensação de fuga, essa sensação de queimação do meu corpo, inquietação interna e o meu espírito me obrigando a estar ali, porque ele sabe que faz bem para mim, e eu me sinto renovada depois, e é um lugar que nem sempre eu tenho oportunidade de estar. Então, o que me mantinha ali, além dos meus guias, era também essa força de vontade de, caramba, eu passo por isso, por essas sensações nas coisas mais cotidianas da vida, porque eu também não posso estar passar por essas sensações num lugar que vai me trazer uma coisa positiva, vai me trazer uma renovação, uma conexão. E foi isso que me sustentou de estar ali naquele lugar, naquele momento. Também me incentivei a falar, a compartilhar o que eu estava sentindo, a chorar também. E cada mulher que estava ali estava no seu próprio processo, e esse compartilhar, esse chorar, esse amparar é muito importante, estava presente ali também. É engraçado que era para ser o básico, né? O amparar, a compaixão, o compreender o outro, ou só estar ali para o outro, o apoio. E não acontece na nossa vida diária. A gente convive com muito ego, com muito julgamento, com muita competição, e isso traz doenças para todo mundo. Então, eu estava ali nessa questão, e outra trazia seus próprios traumas, outra trazia a sua jornada, e se estava bem, se estava orgulhosa de si, do que conquistou, da onde conseguiu caminhar, e cada um trazendo a sua partilha. Isso me ajudava a me incentivar a estar ali, a me entregar àquele processo, mesmo que desafiador. Tiveram várias práticas. Teve yoga, defumação, teve os florais, o rapé, a roda de conversa, a roda de partilha, a explicação do que a gente estava vivenciando ali. É uma vivência, né? Então a gente vive ali, se entrega ali, passa por aquela experiência e se entrega a ela e se transforma com ela. Teve fogueira também. E essas coisas a gente falando assim, a gente fez um pão com a intenção e depois jogou na fogueira e a fogueira transmutou. Parece assim, de fora, até parece que é uma coisa boba, né? Isso é porque a gente está muito desconectado do natural, do feminino. O feminino não como corpo mulher, mas da energia feminina. A coisa mais simples do mundo é a gente utilizar a magia no dia a dia, e a gente não tem noção do impacto que isso faz nas nossas vidas e na vida dos outros e na atmosfera planetária. O falar é muito potente. As palavras que a gente entoa são vibrações. Vibrações viram matéria. Então a gente manifesta aquilo que a gente fala. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Nossos pensamentos se tornam manifestações. Então, a todo momento estamos utilizando de magia, e nos ensinaram que isso é bobeira, isso não existe. E é assim que a gente é dominado aqui a fazer as coisas que nos obrigam a fazer, porque senão você é rejeitado da sociedade. É uma grande manipulação mental. E com isso o feminino vai sendo cada vez mais jogado para debaixo do pano. Então esses lugares do xamanismo, do paganismo, o lugar que tem feminino, que traz a grande mãe como o principal, traz de volta para essas coisas simples, esses lugares simples e poderosos. A gente volta a atenção a isso, a gente está criando a massa com as nossas intenções. Então a gente está colocando prana ali, está colocando energia ali no manifesto. Então aquilo se torna um ritual do que você quer para sua vida. E com isso você manifesta também. O fogo traz a manifestação de transmutar. Você taca no fogo e o fogo ele
desfaz aquilo, transmuta em fumaça, vai pro etéreo novamente. E o etéreo traz para o material, tá tudo interligado e você dá força a esses símbolos, você dá força à materialização. Então o ritual traz a intenção, a energia vital, traz de volta para o etéreo, que traz de volta para o manifesto. Uma coisa que não está separada, mas dá um foco grande, uma intenção grande ali. E tudo que você dá atenção, esse foco grande, vem manifestado mais forte. Esse foi um mecanismo também utilizado. E eu não tenho filmagens da fogueira, porque eu estava imersa ali. Eu tava de noite também, minha câmera não pegou legal à noite. Mas eu queria muito ter uma filmagem da fogueira, tava muito linda. As mulheres reunidas ali no fogo, isso já é de uma sensibilidade, de uma potência tão grande, o fogo, aquilo que anima a gente. Toda vez que eu trago uma oração para mim, na minha vida, eu peço essa chama que não queima, que não arde, essa chama que arde, mas que não queima, que não machuca, seja ativada em mim, porque é a chama da vida, o que faz a gente agir, o que dá, como se fosse o Big Bang, né? Faz pum, que dá as fagulhas de vida, seja ativada em mim, para eu poder conseguir agir, botar cada vez mais no manifesto aquilo que tem dentro de mim e poder acender a chama de cada pessoa também. Isso é muito potente e a gente não se dá conta porque tá distraído nesse mundo de Maya, mundo das ilusões, desse mundo. Apesar de todo o esforço que foi necessário para eu permanecer no círculo, eu me senti bem comigo mesma, por permanecer e me entregar ao processo. No dia seguinte eu estava me sentindo renovada, estava me sentindo com essa energia de ter mais pessoas afins, mais que o feminino unido. O feminino, quando se une, tem uma potência muito grande. A gente aprendeu a não estar com o feminino unido. As mulheres não se unem, as mulheres meio que competem demais consigo mesmas. E trazer essa união traz muita força e essa potência ajuda uma a outra a se erguer novamente, a se manter firme e enraizada naquilo que você quer para sua vida. Como eu pratico yoga por muitos anos, eu estudo magia por muitos anos, sobre espiritualidade, o Tantra não dual. Eu entendo, eu tenho essa percepção do quanto a gente pode resistir a qualquer sinal de mudança e crescimento na nossa vida. É uma resistência que vem lá de dentro, lá das nossas sombras, lá do inconsciente, da onde a gente não consegue perceber. Se torna só uma sensação de fuga, de não tá confortável, não quero isso. Mesmo tendo essa luta interna de caramba, eu quero transmutar a minha vida, eu quero mudar a minha vida, mas vem essa vontade de não tá confortável, eu não quero ficar aqui. Então, como eu tenho essa mentalidade, essa prática, essa estrutura já cada vez mais sendo renovada, eu entendi que eu também me auto-saboto. A gente se auto-sabota muito. A gente quer uma coisa, mas a gente também sair desse lugar que já está enraizado é difícil, porque a gente tem que tirar essas raízes e plantar em outro lugar. E se você não tá nessas práticas, você se sente meio perdido, sempre tentado a voltar para onde você estava. Por isso que o yoga, a espiritualidade, ela traz esse estudo para você colocar em prática. Quando na hora de colocar em prática, que é a hora do vamos ver, né? Então, como eu já tinha essa percepção, eu percebi que a minha mente estava nesse lugar também. O apego ao que a gente conhece é incrivelmente forte, porque a gente teme o desconhecido, a gente teme o escuro, né? A gente tem muito medo do escuro, do inconsciente, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente nunca viu. Mas esse lugar do medo também gera muita dor por a gente permanecer no mesmo lugar. Então a gente acha que tô legal, tá com tudo direitinho, mas ficar muito tempo no mesmo lugar, água parada apodrece.
Então a vida é fluir, a vida é movimento. Então se a gente está muito tempo no mesmo lugar e a gente não olha para ele, esse lugar apodrece e gera dor. Mas a gente tem medo daquilo que a gente não conhece também, daquilo que a gente quer e não tem certeza, não tá claro pra gente. Sabe que é bom, mas não tá claro, a gente não tá vendo, não tá aqui. A gente fica com medo, acaba não indo pra luz, pra esse lugar novo, por medo. Mas tudo tem o seu preço. Ficar no mesmo lugar tem o seu preço e o fluir tem o seu preço, que é enfrentar o medo. E ficar tem a dor também, você tem que enfrentar a dor. Acho que as palavras-chave que expressam minha presença no círculo foi transmutação, aceitação, desapego e conexão humana. Verdadeiras conexões íntimas só podem ocorrer quando a gente está aberto e entregue a isso. E é algo tão difícil de se encontrar que eu acabo me tornando uma pessoa silenciosa, porque eu tenho uma facilidade com o profundo. Eu não sei me comunicar de maneira rasa, para mim é um esforço me comunicar de maneira rasa. E a maioria das pessoas estão acostumadas a se comunicar de maneira rasa, só querem ficar na superfície, rejeitam o profundo de si mesmos e com isso acabam não criando conexões humanas. O humano se torna algo muito... Eu me sinto muito alienígena, porque manter a superfície para mim é botar uma máscara muito difícil. Não cabe direito essa máscara em mim. Então eu tenho pouquíssimas conexões humanas e qualquer conexão humana que eu tenha que fazer, qualquer interação humana, para mim é muito esforço e eu me sinto muito exaurida. Então tá no ambiente com pessoas dispostas, essa é a palavra, dispostas ao profundo, é difícil de encontrar e foi muito gratificante para mim. Enfim, sem querer me alongar demais esse vídeo, eu agradeço às facilitadoras do encontro, às irmãs dispostas à imersão e às conexões que foram criadas. O feminino reunido, e se curando, o feminino reunido e se curando, não só o feminino reunido para fofocar e falar de homem, mulher ou de qualquer... das fofocas da vida, das tragédias do mundo, dar notícia. É o feminino reunido se curando. Ele traz muita transformação na vibração individual e planetária também. Eu agradeço por ficarem até o fim do vídeo e caso sintam de apoiar o canal, eu peço para vocês se inscreverem, ativarem o sininho de notificação para sempre receberem quando sai um vídeo, curtirem, comentarem, que isso ajuda muito ao vídeo a ser distribuído para outras pessoas. Se você sentir que uma pessoa pode se interessar pelo tema do vídeo, compartilha também. Isso ajuda a espalhar, a divulgar mais o vídeo. E gratidão. Até o próximo vídeo. Jai Ma.